A maioria das pessoas acredita que o aperto financeiro é consequência de azar, salário baixo ou falta de oportunidades. Mas e se o problema real fosse invisível? Algo tão normalizado que quase ninguém questiona. E exatamente por isso mantém milhões presos no mesmo lugar por décadas. Observe com atenção. Gente que trabalha duro, acorda cedo, cumpre horários, ganha dinheiro e mesmo assim vive contando os dias até o próximo pagamento. Não importa quanto entra, nunca sobra. Quando sobra, desaparece. O esforço aumenta, a renda até cresce em alguns momentos, mas a sensação de sufoco permanece. Não é coincidência, é padrão. O que aprisiona a maioria não é a falta de dinheiro, é a falta de princípios. Ninguém ensinou como o dinheiro funciona de verdade. Ensinaram apenas a ganhar, gastar, parcelar e torcer para dar certo. O resultado é um ciclo silencioso. Mais trabalho para sustentar hábitos, mais hábitos para justificar mais trabalho. Um looping mental e comportamental que parece normal, até você perceber que está preso. O mais perigoso desse ciclo não é o aperto em si, mas a ilusão. A ilusão de que, quando ganhar mais, tudo se resolve. A ilusão de que o problema está fora, nunca dentro. A ilusão de que esforço sem direção é virtude. Este roteiro não começa prometendo riqueza rápida nem fórmulas mágicas. Começa revelando uma verdade desconfortável. Enquanto você não muda as regras do jogo que joga todos os dias, o resultado será sempre o mesmo. O dinheiro apenas obedece aos princípios e ignora completamente boas intenções. Se você sente que trabalha muito e avança pouco, talvez não esteja falhando. Talvez só esteja jogando com regras que nunca escolheu. Existe um problema invisível que aprisiona a maioria das pessoas, e ele não aparece nos extratos bancários de forma clara. Ele se manifesta na sensação constante de aperto, mesmo quando há trabalho, renda e esforço diário. Pessoas que cumprem tudo o que foi ensinado, estudam, trabalham, produzem, ganham dinheiro e ainda assim vivem no limite. O dinheiro entra, mas nunca permanece. Não importa quanto se ganha, a escassez parece sempre acompanhar. Esse problema não é azar, não é falta de oportunidade e, na maioria das vezes, não é nem o valor do salário. É a ausência de princípios financeiros sólidos. A vida financeira da maioria é construída no automático, repetindo padrões aprendidos sem questionamento. Gasta-se primeiro, ajusta-se depois, resolve-se o agora e empurra-se o futuro. O comportamento se repete mês após mês, ano após ano, até que o ciclo se torna identidade. O mais sutil desse aprisionamento é que ele se disfarça de normalidade. Viver endividado, parcelar tudo, depender do próximo pagamento e chamar isso de vida adulta virou padrão. Quem está dentro do ciclo raramente percebe que está preso, porque quase todos ao redor vivem da mesma forma. O problema deixa de ser visto como problema. Enquanto isso, o esforço aumenta, o cansaço se acumula e a frustração cresce em silêncio. Trabalha-se mais para sustentar decisões mal estruturadas do passado, sem perceber que o verdadeiro inimigo não é a falta de dinheiro, mas a falta de direção. Sem princípios, qualquer renda se perde. Sem consciência, todo ganho vira apenas mais um capítulo do mesmo ciclo que nunca se rompe. A ruptura desse ciclo começa quando alguém decide questionar tudo o que aprendeu sobre dinheiro. A pessoa se coloca como parte dessa maioria que viveu o aperto financeiro, trabalhou duro, ganhou dinheiro e ainda assim sentiu o peso constante da instabilidade. Não foi um caminho teórico, nem uma descoberta imediata. Foi o resultado de erros repetidos, escolhas mal compreendidas e da frustração de perceber que esforço sozinho não garantia segurança. A promessa que surge aqui não é de riqueza rápida, mas de clareza. Regras simples ignoradas pela maioria que mudam completamente a relação com o dinheiro quando aplicadas com constância. Princípios que não aparecem em propagandas, não são populares e muitas vezes vão contra o senso comum. Justamente por isso funcionam. A maioria nunca para aprender como o dinheiro realmente se comporta,
apenas reage a ele. Essa ruptura exige um desconforto inicial, desaprender, questionar crenças herdadas, conselhos repetidos sem reflexão e decisões tomadas no automático. A pessoa entende que não era o mundo que estava errado, mas o modelo mental que conduzia suas escolhas. Ao observar padrões de quem vivia em paz financeira, percebeu que eles não faziam coisas extraordinárias, apenas seguiam regras diferentes. A transformação proposta nasce desse ponto. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de alinhar comportamento, decisões e identidade a princípios que se sustentam no tempo. O ciclo financeiro não se rompe com sorte, nem com renda maior, mas com consciência. Quando as regras mudam, o jogo muda, e a partir desse momento, continuar no mesmo lugar deixa de ser inevitável e passa a ser apenas uma escolha. A verdadeira mudança não começa no bolso, começa na mente. Antes de qualquer técnica, planilha ou investimento, existe uma decisão interna que redefine o rumo financeiro de uma pessoa, inspirado por princípios de longo prazo e pela compreensão de que toda conquista externa nasce de um estado interno. A pessoa percebe que riqueza é consequência de identidade. Não é sobre quanto se ganha agora, mas sobre como se pensa, decide e reage ao dinheiro ao longo do tempo. Durante muito tempo, o comportamento foi guiado pela urgência. Resolver o mês, aliviar a pressão imediata, buscar recompensas rápidas como forma de compensar o cansaço. Esse padrão cria ansiedade, improviso e decisões impulsivas. A mudança ocorre quando a responsabilidade pelo próprio futuro financeiro deixa de ser terceirizada. Não é mais o governo, a empresa ou o mercado que determinam o destino, mas as escolhas diárias, mesmo as pequenas. A mentalidade imediatista é substituída por uma visão de construção. O foco deixa de ser o prazer momentâneo e passa a ser a consistência. Disciplina assume o lugar da motivação e clareza começa a silenciar o ruído da comparação e da pressa. A pessoa entende que pensar no longo prazo não é abrir mão do presente, mas proteger o futuro. Esse ajuste interno redefine prioridades. O dinheiro deixa de ser um alívio emocional e passa a ser uma ferramenta. Cada decisão carrega intenção. Cada escolha reflete uma identidade em formação. Ao assumir esse novo posicionamento mental, o caminho se estreita, mas se torna sólido. A riqueza, antes vista como algo distante ou reservado a poucos, passa a ser compreendida como resultado natural de responsabilidade, paciência e coerência entre pensamento, ação e tempo. A primeira virada prática acontece quando a pessoa aprende a priorizar a si mesmo financeiramente. Durante anos, o dinheiro seguia uma ordem previsível. Contas, compromissos, desejos imediatos. E se sobrasse algo, a tentativa de guardar. Quase nunca sobrava. A mudança surge quando essa lógica é invertida. Antes de qualquer gasto, uma parte do dinheiro passa a ser destinada a si mesmo de forma intencional e inegociável. Esse novo hábito cria desconforto no início. O orçamento precisa se adaptar, escolhas precisam ser revistas e a criatividade é forçada a surgir. Ao invés de aumentar gastos conforme a renda, a pessoa aprende a ajustar o estilo de vida às decisões que constrói o futuro. Pagar a si mesmo primeiro deixa de ser um ato financeiro e se transforma em um posicionamento interno. O futuro passa a ter prioridade sobre o impulso. Com o tempo, esse comportamento cria algo que antes não existia: previsibilidade e segurança. Mesmo valores pequenos, aplicados com constância, constroem uma base sólida. O dinheiro deixa de ser apenas algo que entra e sai e passa a representar estrutura. O hábito reforça a disciplina, reduz a ansiedade e elimina a sensação de estar sempre começando do zero. Mais do que acumular recursos, essa decisão fortalece a identidade. A pessoa deixa de se enxergar como alguém que vive reagindo às circunstâncias e passa a se posicionar como alguém que se antecipa. Priorizar a si mesmo financeiramente não é egoísmo, é responsabilidade. É o momento em que o controle começa a mudar de mãos, e a liberdade deixa de ser um desejo distante
para se tornar um processo real, construído mês após mês. À medida que a base se fortalece, surge uma compreensão decisiva. Nem tudo o que parece conquista, de fato constrói patrimônio. A pessoa passa a enxergar com clareza a diferença entre aquilo que gera valor e aquilo que apenas consome recursos. Muitos dos bens socialmente admirados, antes vistos como sinais de sucesso, revelam-se fontes constantes de saída de dinheiro. Custam para existir, exigem manutenção e não devolvem nada além de status temporário. Esse entendimento muda completamente a forma de tomar decisões. O foco deixa de ser possuir e passa a ser construir. Ativos passam a ocupar o centro da estratégia financeira, elementos que colocam dinheiro no bolso, mesmo quando o trabalho não está sendo executado diretamente. A pessoa percebe que, enquanto a maioria trabalha apenas para sustentar passivos, existe um outro caminho, mais silencioso e eficiente, sendo trilhado por quem constrói patrimônio com intenção. Essa mudança de visão redefine prioridades. Em vez de usar renda futura para pagar escolhas do presente, passa-se a usar escolhas do presente para sustentar a renda futura. Cada decisão financeira começa a ser filtrada por uma pergunta simples: isso constrói ou destrói patrimônio? A resposta orienta o comportamento, reduz desperdícios e direciona a energia para o que realmente importa. Com o tempo, o esforço deixa de ser apenas sobrevivência e começa a se transformar em estratégia. O dinheiro passa a trabalhar em camadas, criando suporte para novos passos. A pessoa deixa de correr apenas para se manter no mesmo lugar e inicia um movimento constante de avanço. Compreender a diferença entre ativos e passivos não traz apenas organização financeira, mas uma nova percepção de progresso, onde crescimento deixa de ser aparência e passa a ser estrutura real. Com o avanço da consciência financeira, torna-se impossível ignorar uma das armadilhas mais comuns e silenciosas: o apego ao status. A pessoa percebe que, por muito tempo, cada aumento de renda vinha acompanhado de novos gastos, como se o dinheiro exigisse ser exibido. Esse comportamento cria a ilusão de progresso, enquanto mantém a vida financeira estagnada. Quanto mais se ganha, mais se gasta. O resultado é um padrão onde o esforço cresce, mas a liberdade não. A inflação do estilo de vida se revela como um sabotador constante. Pequenos luxos se tornam necessidades. Escolhas supérfluas passam a ser justificadas como merecimento e o padrão de consumo sobe sem planejamento. A pessoa observa pessoas com rendas altas vivendo no mesmo aperto de quem ganha pouco, presas a compromissos que drenam o futuro para sustentar aparências no presente. Romper com essa lógica exige maturidade. Viver abaixo das próprias possibilidades deixa de ser visto como limitação e passa a ser entendido como estratégia. O conforto imediato perde força diante da clareza de objetivos maiores. A disciplina financeira surge não como privação, mas como proteção. Ela cria espaço, reduz pressão e devolve o controle. Ao abandonar a necessidade de validação externa, a pessoa experimenta uma mudança profunda. O dinheiro deixa de ser um meio de afirmação social e passa a servir à construção de estabilidade. As decisões se tornam mais conscientes, menos emocionais. Nesse ponto, a liberdade começa a ser sentida antes mesmo de ser totalmente alcançada. Não porque há excesso de recursos, mas porque há direção. E quando o status deixa de guiar as escolhas, o crescimento finalmente deixa de ser sabotado por dentro. O ponto de virada se aprofunda quando a pessoa compreende que trabalhar mais não é sinônimo de enriquecer. Durante muito tempo, a lógica foi simples: trocar tempo por dinheiro e repetir o processo indefinidamente. Esse modelo mantém a sobrevivência, mas não constrói liberdade. A mudança real acontece quando surge a compreensão de que o esforço humano tem limites, enquanto o dinheiro, quando bem direcionado, pode operar sem descanso. Ao iniciar investimentos constantes, mesmo que pequenos, uma nova dinâmica se estabelece. O dinheiro começa a assumir parte do trabalho pesado, crescendo de forma silenciosa ao longo do tempo.
Não se trata de ganhos imediatos ou movimentos impulsivos, mas de constância. A pessoa passa a enxergar o tempo como aliado, não como inimigo. Cada decisão financeira começa a carregar a lógica da multiplicação, não apenas da reposição. Essa nova estrutura altera a relação com o trabalho. O esforço continua existindo, mas deixa de ser desesperado. Há propósito, planejamento e visão. O dinheiro investido passa a gerar frutos que não exigem presença constante, criando camadas de segurança e tranquilidade. Aos poucos, a pressão diminui e o espaço mental aumenta. Com essa mudança, o cotidiano ganha outra qualidade. A pessoa percebe mais tempo, mais clareza e menos ansiedade. A vida deixa de girar apenas em torno de contas e prazos. O dinheiro, antes visto como algo que sempre faltava, passa a se comportar como um sistema em expansão. Quando o capital começa a trabalhar, o indivíduo deixa de ser refém do próprio esforço. A riqueza, então, deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser um processo contínuo, construído com paciência, consistência e direção. À medida que o patrimônio começa a se formar, a pessoa descobre uma verdade decisiva. Sem conhecimento, até o dinheiro bem direcionado pode se tornar uma armadilha. Ganhos inesperados, oportunidades mal compreendidas e decisões tomadas por impulso já haviam custado caro no passado. A diferença agora é a consciência de que o dinheiro obedece a quem o entende, não a quem apenas o possui. O estudo passa a ocupar um papel central nessa jornada. A educação financeira deixa de ser vista como algo opcional e se torna uma camada de proteção. Cada conceito aprendido reduz riscos, amplia a visão e fortalece a autonomia. A pessoa compreende que conhecimento não depende de mercado, governo ou sorte. É um ativo acumulável, progressivo e permanente. Com mais clareza, decisões deixam de ser emocionais. Promessas fáceis perdem o apelo. O medo diminui à medida que a compreensão aumenta. Investir deixa de ser um ato de coragem cega e passa a ser uma escolha consciente, alinhada com objetivos claros. A pessoa percebe que muitas perdas não acontecem por falta de dinheiro, mas por falta de preparo. Esse novo posicionamento cria vantagem. Enquanto a maioria reage ao mercado, a pessoa se antecipa. Enquanto muitos dependem de conselhos aleatórios, ele confia em critérios sólidos. O conhecimento transforma o dinheiro em ferramenta, não em fonte de ansiedade. Nesse estágio, a riqueza deixa de ser apenas acumulação e passa a ser domínio. Saber o que está fazendo cria liberdade real, porque elimina dependência, reduz erros e sustenta decisões ao longo do tempo, mesmo em cenários incertos. À medida que o patrimônio começa a se formar, a pessoa descobre uma verdade decisiva. Sem conhecimento, até o dinheiro bem direcionado pode se tornar uma armadilha. Ganhos inesperados, oportunidades mal compreendidas e decisões tomadas por impulso já haviam custado caro no passado. A diferença agora é a consciência de que o dinheiro obedece a quem o entende, não a quem apenas o possui. O estudo passa a ocupar um papel central nessa jornada. A educação financeira deixa de ser vista como algo opcional e se torna uma camada de proteção. Cada conceito aprendido reduz riscos, amplia a visão e fortalece a autonomia. A pessoa compreende que conhecimento não depende de mercado, governo ou sorte. É um ativo acumulável, progressivo e permanente. Com mais clareza, decisões deixam de ser emocionais. Promessas fáceis perdem o apelo. O medo diminui à medida que a compreensão aumenta. Investir deixa de ser um ato de coragem cega e passa a ser uma escolha consciente, alinhada com objetivos claros. A pessoa percebe que muitas perdas não acontecem por falta de dinheiro, mas por falta de preparo. Esse novo posicionamento cria vantagem. Enquanto a maioria reage ao mercado, a pessoa se antecipa. Enquanto muitos dependem de conselhos aleatórios, ele confia em critérios sólidos. O conhecimento transforma o dinheiro em ferramenta, não em fonte de ansiedade. Nesse estágio, a riqueza deixa de ser apenas acumulação e passa a ser domínio. Saber o que está fazendo cria liberdade real, porque elimina a dependência,
reduz erros e sustenta decisões ao longo do tempo, mesmo em cenários incertos. Ao final da jornada, a transformação deixa de ser apenas financeira e se torna identitária. As regras que antes pareciam simples passam a sustentar uma nova forma de viver. A pessoa não persegue mais o dinheiro, nem foge dele. Assume o controle. Cada decisão reflete consciência, cada escolha carrega intenção. O dinheiro deixa de comandar emoções e passa a obedecer princípios claros, construídos ao longo do tempo. As 5 regras que estruturaram essa mudança não são atalhos, mas pilares. Elas organizam o presente e protegem o futuro. Não existe ostentação, nem necessidade de provar nada a ninguém. A riqueza que se consolida aqui é silenciosa. Ela se manifesta na previsibilidade, na ausência de urgência e na liberdade de escolher com calma. Contas deixam de ser ameaças e passam a ser compromissos planejados. O medo é substituído por clareza. A pessoa compreende que paz financeira não nasce do excesso, mas do controle. Saber exatamente para onde o dinheiro vai, por que vai e o que constrói ao longo do caminho cria uma sensação de domínio que antes parecia distante. A vida financeira deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um sistema funcional, coerente e sustentável. Nesse encerramento, a história não aponta um fim, mas um posicionamento definitivo. A identidade de quem constrói riqueza real não depende de momentos extraordinários, mas de constância. A jornada apresentada não separa dinheiro e vida, porque entende que ambos caminham juntos. Governar o dinheiro é, no fundo, governar escolhas. E quando isso acontece, a liberdade deixa de ser promessa e passa a ser realidade cotidiana. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque em algum nível você já entendeu que continuar no automático custa caro. Mudar a relação com o dinheiro não começa com quanto você ganha, mas com como você pensa, decide e age todos os dias. Essa jornada é possível, real e construída passo a passo, exatamente como você viu aqui. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos que não prometem atalhos, mas constroem clareza, disciplina e liberdade real ao longo do tempo. Aqui, o foco não é ser a maioria, é ser consciente, é assumir o controle. Nos próximos vídeos, essa conversa continua.